saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Em outra versão, a parte B do versículo diz: salvai-vos desta geração perversa. Vamos dizer todos juntos: salvai-vos desta geração perversa. Mais uma vez, bem forte: salvai-vos desta geração perversa. Glória a Deus. É esta a mensagem que eu quero compartilhar com os amados irmãos sobre a salvação que o Senhor tem propiciado para os homens, para as pessoas, para todos aqueles que nele crê. Esta frase que eu acabei de pedir para os irmãos repetirem, ela marcou a conclusão de uma poderosa mensagem proclamada pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecoste. Ele expôs uma poderosa mensagem do porquê que aquele povo estava ali falando em outras línguas e alguém pensava que eles estavam embriagados. Então Pedro conclui uma grande mensagem que logo em seguida estarei falando sobre ela, com esta frase: salvai-vos desta geração perversa. Então, como já disse, essa frase marcou a conclusão de uma poderosa mensagem proclamada pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. E o mesmo apóstolo, cheio do Espírito Santo, ele relatou aos seus ouvintes os últimos acontecimentos, que de fato justificava o comportamento apresentado por aqueles 120 irmãos naquele dia. Jesus, o Nazareno, disse Pedro, havia sido acusado injustamente e foi entregue nas mãos dos algozes para ser torturado, morto e crucificado. Mas para que se cumprisse as Escrituras Sagradas, ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e prometeu enviar o seu Espírito Santo, que traria poder e virtude sobrenatural, assim como aquele povo podia ver. Então a mensagem do apóstolo foi uma mensagem atual, foi uma mensagem para a sua geração. E nesta noite, com a ajuda do Senhor, eu quero contextualizar a mesma mensagem pregada pelo apóstolo Pedro com os nossos dias, com esta geração em que nós estamos vivendo, que não é uma geração diferente, mas é uma geração indiferente às coisas de Deus, às coisas sagradas, ao propósito divino, para alcançar as almas dos homens. E a igreja do Senhor Jesus aqui na terra tem a gloriosa missão de levar a palavra com poder, de levar a palavra com ousadia, de levar essa palavra com coragem. E eu quero dizer, assim como disse o homem de Deus, o apóstolo do Senhor, que este poder haveria de seguir aqueles que crê. Quem pode crer no Senhor Jesus? Estes sinais acompanharão aos que crerem. Relatou Marcos o que Jesus havia falado. O que é uma geração? É uma função pela qual se reproduzem os seres organizados, uma linhagem, uma genealogia. Os indivíduos de uma época é chamado de duração, ou melhor, de geração. A duração média da vida de um homem também pode ser chamada de uma geração. Na longa vida patriarcal, parece que o cálculo de uma geração estava em torno de 100 anos, não é? Por isso nós vemos em Gênesis, capítulo 15, relacionado a isto, a geração sendo uma geração, tendo seu tempo de 100 anos. Já nos dias de Jó, o cálculo foi refeito, né? Nos dias posteriores, uma geração ela era em torno de 30 a 40 anos. Nós podemos encontrar no capítulo 2 do livro de Atos o esboço da mensagem pregada pelo apóstolo Pedro. Sobre o que aquele homem de Deus pregou. Podemos extrair do capítulo 2
alguns pontos da mensagem pregada por aquele grande homem de Deus, que foi uma coluna na igreja primitiva, alguém que saiu, né, da sua profissão de pescador para ser um ganhador de almas, alguém que vivia com medo e se assustou, correu, fugiu, quando indagado por uma serva, uma serviçal, se ele era o servo de Cristo, seguidor de Cristo, ele negou. Porém, no dia de Pentecostes, ele se coloca em pé e ele traz uma grande mensagem. Atos capítulo 2, versículos 13 e 14, ele explica acerca daqueles homens que ali estavam falando em outras línguas, se movimentando, e quem olhava de fora imaginava: estão embriagados, estão bêbados. Mas ele diz aqui nesse texto: estes homens não estão embriagados. Aleluia. A igreja entende o que é isto. Alguém pode passar e ver um movimento no meio da igreja. Alguém que levanta as mãos, outros batem palmas, outros batem o pé. Há momentos que tem uns que pula, grita, chora, se ajoelha. E alguém pode até olhar e dizer: estão embriagados. Não. Como disse o apóstolo Pedro, eles não estão embriagados. Nos versículos seguintes, do 15 ao 21, ele diz: estes homens estão cheios do Espírito Santo, como profetizou Joel. Assim como Joel profetizou muitos séculos antes de Cristo, dizendo que nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Oh, aleluia! Este Espírito que fora profetizado nos dias do profeta Joel, foi derramado no dia de Pentecoste, na era da igreja primitiva, e desde então a igreja de Cristo fala em línguas, desde então a igreja profetiza, desde então a igreja evangeliza, desde então a igreja ora pelos doentes, e a igreja vem crescendo com o poder de Deus. Quem pode concordar com esta mensagem e glorificar o nome do Senhor? Na sequência, o apóstolo Pedro, ele fala do versículo 22 ao 23, ele diz: eu apresento-vos Jesus Nazareno, a quem Deus enviou para Salvador do mundo, mas a quem vós crucificastes às mãos dos gentios. Deus enviou salvação, a salvação, o Salvador, o desejado das nações, aquele que os profetas profetizaram acerca dele, dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É dele, exatamente dele, que o profeta Miqueias profetizou, dizendo: e tu, Belém Efrata, posta que és a menor entre as cidades de Judá, porém de ti sairá a salvação, de ti sairá o Salvador. E foi em Belém que nasceu Cristo. Foi em Belém que nasceu o Salvador. Assim como Deus prometeu, cumpriu. Eu gosto da expressão do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 1 e o 14. No versículo 1 ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aleluia! E o Verbo se fez carne. O Salvador chegou. O Salvador chegou. Isto é motivo de alegria para a igreja. Você não precisa andar na perdição. Você não precisa caminhar para o inferno. Você não precisa andar depressivo, cabisbaixo. O Salvador chegou. Aceite a salvação. Receba a salvação. Seja envolvido por essa salvação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. No versículo 14 ele diz: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nosso Salvador é cheio de graça, graça que liberta, graça que transforma,
Graça que regenera, graça que aproxima, graça que nos coloca de pé, graça que nos faz feliz. Quem tem felicidade aí de Jesus no seu coração, graça que nos dá esperança, aleluia, de dias melhores, graça que nos faz ver o céu pela fé. Oh, aleluia! O Salvador foi enviado à humanidade. No versículo 36, ele diz: Deus o ressuscitou dos mortos e fez Salvador e Cristo. Deus o ressuscitou dos mortos. Pedro disse: vocês mataram, os gentios o mataram, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Por isso a igreja vive alegre, contente. Por isso cantamos aquele hino: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Porque ele vive, eu bem sei. Aleluia. Que ele vive e é Salvador. Glória a Deus. O tema desta mensagem que quero transmitir para a igreja do Senhor e para os amigos que nos ouvem e para os internautas que nos acompanham através das redes sociais. O tema da mensagem: salvai-vos desta geração perversa. O Salvador veio. A salvação está proposta. E a mensagem é: salvai-vos. Pedro conclui a sua pregação dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Glória a Deus. O que é uma geração perversa? A geração perversa, ela é contrária à vontade de Deus. Assim como Israel se mostra uma geração perversa e distorcida nos dias de Moisés, como nós lemos em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 5, dizendo: corromperam-se contra ele. Não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida. Veja a mensagem do grande patriarca e do grande legislador Moisés para a sua geração. Corromperam-se contra ele. As pessoas se corrompem contra Deus. Procuram se deleitar naquilo que desagrada a Deus, naquilo que ofende a santidade de Deus, naquilo que é pecado e que afasta o homem de Deus. Assim aconteceu com a geração de Moisés, e ele disse: vocês são mancha, vocês são uma nódoa. Mas nesta noite estamos aqui para dizer que o Salvador veio para mudar a tua situação. Aleluia! Se há uma mancha, se há uma nódoa, se há um pecado, se há um afastamento, o Salvador veio para te limpar, para te aproximar, para te purificar. Se estás em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Disse o apóstolo João: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Uma geração perversa é aquela que se afasta de Deus, que se corrompe. Uma geração perversa é aquela que Jesus qualificou. Jesus disse que aquela geração da sua época era descrente. Era uma geração perversa. Mateus capítulo 17 e o versículo 17, a palavra diz: e Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Meu Deus! A geração perversa é aquela geração que não crê. É a geração que não acredita. É a geração que Deus estende o seu braço forte para salvar e os homens rejeitam. É a geração que o Salvador vem e os homens preferem Barrabás. Prefere a criminalidade, prefere o pecado em detrimento de deixar do lado a salvação de Deus. Corta o meu coração
em lembrar do que aquela geração dos dias de Jesus falou. Se ele é inocente, que o seu sangue caia sobre nós. Meu Deus. Querido amigo, a geração que nós estamos vivendo não é diferente. Os homens zombam de Cristo, zombam do Evangelho, zombam da salvação propiciada por Deus, oferecida por Deus. Esta geração perversa também é qualificada como uma geração adúltera espiritualmente, que adultera espiritualmente, deixa o seu Deus, deixa o seu Cristo, deixa aquele que nos amou primeiro, para adorar a outros deuses, para adorar a outros seres, para adorar a criatura. Deixam de adorar o Criador para adorar os seus ídolos e as suas criaturas. É uma geração adúltera. Mateus capítulo 12, versículo 39 diz: mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhes darei outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Aquela geração pedia: Deus, nos dá um sinal. Quem sabe hoje alguém está nos ouvindo em sua residência, em sua casa, em algum lugar aqui nessa cidade, dizendo: se esse Deus dos crentes é o Deus verdadeiro, eu quero um sinal. E Deus responde aqui, Jesus responde dizendo: eu não vou lhes dar outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. O mesmo sinal que foi dado ao profeta, que durante 3 dias e 3 noites esteve no ventre do grande peixe. O grande sinal de Deus para a salvação da humanidade é que o seu filho esteve 3 dias no solo, debaixo da terra, sepultado, mas ao 3º dia o grande milagre aconteceu. O Salvador ressuscitou. Os deuses, os profetas, os sábios, eles fizeram história, deixaram uma bonita saga, uma bonita epopeia para se contar, mas morreram e estão sepultados. Se você for a Meca, lá está o túmulo onde jaz os restos mortais de Maomé. Se você for a outras cidades, aonde morreu o Siddhartha Gautama, o tal do Buda, lá estará também algo referente aos seus restos mortais. Porém, se você for a Jerusalém, no túmulo aonde sepultaram o Cristo, está escrito em vários idiomas: ele não está aqui, mas ressuscitou. Oh, geração, o Salvador ressuscitou. Foi a mensagem, as boas novas pregadas pelos anjos. As mulheres que foram ver, chegaram lá, o túmulo estava aberto, e as mulheres começaram a chorar e a dizer: aonde colocaram o nosso mestre? E os anjos disseram: por que procuram o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele não está no túmulo, ressuscitou. Quem está entendendo aí? Ele não é mais o Senhor morto, ele é o Senhor vivo, vivo, vivo. Aleluia. Em Apocalipse capítulo 1, ele fala com João e diz: João, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou aquele que estive morto, mas eis que vivo e vivo para todo sempre. O Salvador está vivo. Oh glória! Oh glória! Este é o sinal de Deus para as gerações, desde que o Salvador ressuscitou. Paulo assim falou em relação ao mundo tenebroso, a humanidade em rebeldia contra Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Se você, amigo, tiver uma Bíblia, vá acompanhando aí na sua Bíblia. Diz a palavra: para que sejais irrepreensíveis
e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Deus levantou, ergueu, erigiu, edificou a sua igreja para resplandecer como um luzeiro, como um astro, como o sol, como uma estrela, no meio de uma geração perversa. Essa geração tem que olhar para a igreja e ver aí na igreja a salvação de Deus, ver na igreja o poder de Deus, ver na igreja a resposta de Deus para essa geração. Glória seja dada ao seu nome. Qual era a condição moral de uma geração perversa? Veja a condição moral da geração dos últimos dias, diz a palavra, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 5, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. É o retrato da nossa geração dos últimos dias. Homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Diz a palavra, destes, afasta-te. É o retrato desta geração, de pessoas que têm aparência de religiosidade, vão para a igreja no domingo, fazem as suas orações, e depois sai para trair a esposa, depois sai para gastar o dinheiro com aquilo que não é pão, depois sai para viver a sua vida de pecado e ofender a santidade de Deus. É uma geração que precisa de arrependimento. Meu Deus, esse é o grito da igreja de Paulista para você, querido amigo, porque nós amamos a tua alma. O inferno está de portas abertas, esperando aqueles que falsamente fingem adorar e agradar a Deus. Pensam que pode praticar todo tipo de pecado e na quarta-feira em colocar uma cinza na cara, como se isso resolvesse o pecado diante de Deus. Deus te ama de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê e se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus e reconhecer o Salvador, Deus quer te salvar, amigo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, ele diz, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, desde como no princípio da criação. A Bíblia fala aqui que nos últimos dias virão escarnecedores, pessoas que zombam de Cristo e do Evangelho, e diz, cadê o Jesus dos crentes que disse que ia voltar? Cadê a promessa daquele Cristo que disse que ia voltar? Tudo acontece do mesmo jeito, tudo continua do mesmo jeito, tudo permanece da mesma maneira. Mas eu quero te dizer, Jesus não disse o dia, Jesus não disse a hora, mas ele prometeu, vou vos preparar lugar. E se eu for, ele foi, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Que grande amor. Mateus,
capítulo 24, versículos do 44 ao 46, fala: por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim, servindo a Deus com alegria, se afastando do mundo. Busque ao Senhor, querido amigo, enquanto você pode achar. Esta é a mensagem da igreja do Senhor para você nesta noite. E aqui vem uma interrogação. Nós vimos o que é uma geração perversa, uma geração pervertida, uma geração adúltera, que a Bíblia diz: salvai-vos desta geração. E agora este ponto aqui é para a igreja. Quem é a igreja do Senhor aí? Diga amém. Essa mensagem agora é para a igreja. Que mensagem? A resposta a uma indagação: qual deve ser a posição de um crente? Qual deve ser a posição da igreja diante desta geração? A Bíblia diz, há uma tradução que diz: salvai-vos, separando-vos desta geração. Só tem como a igreja se salvar se a igreja se apartar da geração perversa. Se a igreja não concordar, se a igreja não comungar com o pecado e com o erro, a igreja foi erguida por Deus para denunciar: pecado ainda é pecado. Quem concorda comigo? Não existe meio termo. A Bíblia diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Não tem meio termo. Ou é céu ou é inferno. Não tem purgatório na Bíblia. Jesus disse que é dois caminhos. Um leva para a salvação e outro para a perdição. Não existe um meio termo. Há muitos enganando a população para manter você cativo na religiosidade, cativo no pecado, para que você vá lá, meses após meses, se desgastando para redimir a tua alma. Eu tenho uma boa notícia para dizer para você, e não vai te custar nada: Jesus pagou a tua redenção. Você não precisa pagar culto, você não precisa pagar missa, você não precisa fazer penitência para salvar a alma de ninguém. Jesus morreu para salvar a tua alma. Pela graça sois salvo por meio da fé. É graça, é favor, imerecido, é dom, é presente de Deus. Quanto custa a tua salvação? Para você, nada. Jesus já pagou o preço da tua salvação. Esta é a posição da igreja de Cristo. Não negociamos com pecado. Pecado ainda é pecado. Qual deve ser a posição da igreja? Precisamos estar, diz a Bíblia, desarraigado do mundo perverso. Gálatas 1, 3 e 4 diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar. Quem está me ouvindo aí? O Pai enviou o Filho para nos desarraigar. O que quer dizer desarraigar? Separar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Pai. Jesus veio para nos desarraigar. Você estava arraigado. Você estava misturado. Você estava preso. Mas o Pai veio para desarraigar. Quem está me ouvindo aí? Separar. É a posição da igreja. Qual deve ser a posição da igreja? Não andar como andam os gentios. Efésios, capítulo 4, versículo 17, 18 e o 20. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento,
alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Mas não foi assim que aprendeste de Cristo. Cristo nos chamou para andar segundo as obras da luz e não das trevas. Em terceiro lugar, o verdadeiro sentido do Evangelho não é emocionar, mas transformar. A igreja não precisa se preocupar em levar o Evangelho simplesmente que afaga, mas o Evangelho que transforma, que muda, que regenera. Efésios capítulo 5, versículos 6 a 11 diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz. Quem é luz aí? Outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. É a posição da igreja. Filipenses 2,15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como um luzeiro no mundo. Colossenses capítulo 1, versículos 12 e 13, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem foi liberto do império das trevas? Você era um aprisionado do inimigo. Jesus te libertou e te trouxe para a luz do Evangelho. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por isso não precisamos de velas, porque Jesus é a luz. Jesus é o sol da justiça. E ninguém precisa acender lâmpadas, lamparinas e velas diante do sol. O sol brilha muito mais. Jesus é o sol que ilumina. Jesus é o sol que ilumina. Jesus é o sol que ilumina. E aonde Jesus entra, as trevas saem. Aonde Jesus entra, as obras das trevas saem. Aonde Jesus entra, a glória, aleluia, a luz chega. Estou partindo para a conclusão. Qual o resultado desta salvação? Segundo o livro aos Coríntios, ou carta aos Coríntios 13, 5, diz: examinai-vos a vós mesmo, se realmente é, provai-vos a vós mesmo. Diante desta geração, Deus diz: examine a você mesmo. Prove a você mesmo se você faz parte da geração corrompida ou se você é alguém que anda na luz de Cristo e do Evangelho. Examinai-vos a vós mesmo se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmo. Como eu posso fazer este exame? Pela Bíblia. A Bíblia é quem examina. A Bíblia é o fiel da balança. Ou é ou não é. Né? A Bíblia é o fiel. Características especiais de quem não faz parte da geração perversa, de quem anda na luz. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Porém sois raça eleita, olha a diferença. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, diz, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Que
que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O tempo já passou. Já estou caminhando para a conclusão. Mas o texto diz como nós devemos nos portar. Qual o resultado da salvação? O exame que você deve fazer se faz parte desse grupo que anda na luz, que é redimido e traz um alerta no final. Haverá o dia da visitação de Deus. O dia da prestação de contas chegará. Em segundo lugar, precisamos permanecer para sempre. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Permanece eternamente. Se você faz a vontade de Deus, a promessa é: você permanecerá para sempre com Deus. Malaquias capítulo 4, versículos 1 e 2, diz que os ímpios tornarão cinzas debaixo dos vossos pés. E o versículo 2 tem uma grafia, tem uma mensagem, tem um texto que parece uma poesia que diz: mas para vós que temeis ao Senhor, nascerá o sol da justiça. Salvação trará debaixo de suas asas. Saireis e crescereis como um bezerro solto da estebaria. Chegará o dia que o sol da justiça brilhará. A igreja subirá ao encontro do Senhor em liberdade como bezerro quando é solto da estebaria. Quem serve a Deus, quem se afasta da geração corrompida, permanecerá para sempre. João capítulo 5, versículo 1, Epístola de João capítulo 5, versículos 18 e 19 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Deus o guarda. Aquele que nasceu de Deus o guarda. Aleluia. E o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Efésios capítulo 4, versículos do 14 ao 21. Eu vou concluir lendo esse texto e já convido os irmãos para ficarmos de pé. Aleluia, em nome de Jesus, por gentileza. Estarei concluindo este texto. E o pastor Raimundo Félix, o nosso co-pastor da Assembleia de Deus em Paulista, estará fazendo uma oração. Estará aqui fazendo uma oração. E nós queremos orar por você, querido amigo. O motivo da igreja estar aqui é para te dizer que há salvação para a tua alma. O tema da mensagem é: salvai-vos desta geração perversa. Você ainda pode se salvar. Olha o que diz a Bíblia, Efésios capítulo 3, versículos do 14 ao 21. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados
e fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender. Deus quer que você compreenda. Aleluia. Fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, aleluia, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, a igreja pode concordar, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre, e aquele que crê diz amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Esta é a mensagem da igreja, a salvação para a tua alma. Jesus tem salvação para a tua alma. Querido amigo, pastor Raimundo